estamos estudando a nossa revista Difícil Mental. Aqui o cristão e o mundo pós-moderno, né? Uma revista publicada pela Igreja de Deus. E hoje nós estamos na lição 2, continuação, já começamos agora a lição 2, que são tá aqui. A fragilidade moral e os escândalos no corpo de Cristo, né? E nós vamos começar louvando ao Senhor. Eu convido a irmã Cirlei, já está aqui, vou encontrar ela aqui. E não tinha como a senhora chegar aqui mais na gravação, não, irmã? Vem aqui, muito bem, né?
Irmãos, nós, na verdade, a gente tem um dia mundial, mas para mim todo domingo é dia da Bíblia. Porque de manhã nós temos uma escola, como é que ela chama? Escola? Bíblica. Deixa eu repetir, irmão. Achei engraçado, a gente conhece essa frase. Não é escola revística. Nós não estamos aqui para estudar uma revista de escola dominical. Estamos aqui para estudar a Bíblia e a revista nos dá o roteiro para o estudo da Bíblia, né? Amém? Então, nós já temos são 53 domingos por ano, de manhã, para nós é dia da Bíblia, né? Aleluia! Bom, nós temos aqui a nossa revista, deixa eu te mostrar, nós estamos aqui, ó. Irmão, deixa eu explicar sobre essas luzes acesas no culto de dia. Ali, ó. Eu já cheguei aqui dia de quinta-feira, os irmãos estavam fazendo culto aqui, tudo aceso, mas como lá não tinha ninguém apagar. O pessoal que estuda esse tipo de sombra, luz e reunião, eles dizem assim: qualquer canto de sombra produz sonolência. Qualquer lugar que você estiver reunido, procure tirar os cantos. Então essa bênção aqui de cinza escuro, mesmo de dia, ela se torna um canto de sombra. Aí a gente está falando, se não está dormindo no banco, não é por causa do canto de sombra, não, mas serve de desculpa, né? Então procure, irmão, sempre aqui com esse púlpito agora dessa cinza escura, qualquer hora do dia que tiver ministração aqui pela frente, tem que estar aceso. Ajuda a tirar um pouquinho do sono dos irmãos. Então ele está explicando, né? Irmãos, fragilidade moral e os escândalos. Nós vemos Mateus 18:7, né? Qualquer um que fizer tropeçar. Então a palavra tropeçar, irmão, é a palavra escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí nós já vimos, irmãos, a origem das palavras. Veja bem, a gente mostrou aqui para você, ó. Isso aqui Bom, a gente quando fala escândalo, nós estamos falando grego. Quando eu falo hot dog, eu estou falando o quê? Inglês. Bom, quando a gente pronuncia uma palavra ou uma frase igualzinha no original, chama transliteração. Você não traduziu a palavra. Então, muitas vezes o português é assim, muito rico. Você não sabe, você está falando grego. Escândalo, você está falando grego. Outras horas você está falando latim, né? Então, nós vimos essa questão aqui, irmão, do original. Escândalo é o gatilho de uma... O que, irmão? Armadilha. Quando a gente fala escândalo, nós estamos falando grego. E quando a gente fala armadilha, o que nós estamos falando? Olha, presta atenção. Aí nós falamos ontem que o nome que o pessoal daqui para esse negócio pegasse no passarinho chama o quê? Arapuca. Quando você fala arapuca, você está falando o quê? Então, irmão, eu fico perguntando. A gente fala, tem hora que a gente fala língua portuguesa e tem hora que a gente fala língua brasileira. Porque, olha, armadilha vem do latim, com força armada, com poder de arma. É latim. Agora, a palavra arapuca vem do tupi arapucá. Significa pássaro, mas o buraco. É um buraco que você faz para o passarinho entrar e você... Então a gente fala arapuca. Não tem na Bíblia. Porque a Bíblia foi traduzida como português de Portugal. Bom, nós temos português de Portugal, nós temos português de Angola, nós temos português de Macau, na China, que fala português. Então nós temos diversos lugares e continentes diferentes que falam um português, que tem um português básico, mas aí vai se diferenciando. Então aqui no Brasil, a gente chegar em Portugal e falar arapuca, eles vão perguntar: você está falando que língua? Aí você fala português. Não, você está falando tupi-guarani. Aí tem vários, a gente em poucas conversas, a gente é poliglota. A gente fala
latim, fala grego, fala tupi-guarani e achando que estamos falando só português, né, Mauro? Então eu acho que a nossa língua tinha que chamar língua brasileira, que ela tem um bocado de português, mas tem muito de tupi-guarani, tem muito, irmão, de palavras africanas. Inclusive nós temos um problema com as coisas de língua africana, porque tudo que era língua de preto era feio de falar. Vou te dar uns exemplos aqui para você. Se eu falar uma coisa, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Se você disse, Isaías andou com o que de fora? As nádegas, é bonito? Hã? Os glúteos? Não, foi Isaías. Que seja quem foi o profeta. Mas se eu disser assim, oh meu Deus, vamos me jogar pedra. Isaías andou com a bunda de fora. Não, irmão, isso não se fala. Mas por quê, irmão? Porque bunda é africano. É feio. Você quer ver outra? A pessoa, Saul entrou na caverna para urinar. É livre. Mas pode falar, irmão? Se disser que Saul entrou na caverna para mijar, meu Deus, que coisa feia, porque é africano. Eu vou dizer, eu não vou nem dizer a outra. Lá no coisa diz que Saul entrou na caverna para defecar. Se eu disser que ele entrou para cá, meu Deus, que coisa. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque as mesmas palavras do português culto para partes fisiológicas do corpo ou para necessidades fisiológicas na língua portuguesa são dignas de se falar em qualquer congresso, mas se você usar as mesmas palavras dos órgãos e das atividades fisiológicas dos vocabulários africanos, é coisa de ralé que fala isso, entendeu? É um problema grave, mas até na língua a gente tem preconceito, né? Isso é língua de pobre. Você tem que ter uma língua mais culta, né, doutora? Você tem que ter, né? Aí para a doutora que trabalha com bioquímica, você trouxe as fezes? Pode falar, irmão? Você trouxe a bosta? Não. Por quê, irmão? É porque a origem da palavra é de pobre, mas é a mesma coisa. E nós temos que ter cuidado com esse preconceito. Desculpa usar o seu exemplo, viu, doutor? Aqui, não fala, né? Não fala. Você trouxe a outra, né? A fé. A bola não traz, não, só a fé. Aí, irmãos, aqui, eu tenho que dizer para vocês que a gente diz aqui em Bambaí, quando eu perguntei para os em geral, quando você era menino, você ajeitava lá para pegar passarinho, o que todo mundo disse, arapuca. Um bando de índio. Na verdade, irmãos, a colonização de Mambaí, quem me explicou isso foi o saudoso Santo Dentista, era uma subidade. A população nativa aqui de Mambaí era a nação Pataxó. Vocês podem ver, irmãos, que os mais assim de raiz aqui de Mambaí tem uma aparência meia amazonense. A irmã, não sei se a irmã Letícia sabe, se eu soltar a senhora Letícia lá no Amazonas ou na Bolívia, vão achar que a senhora ou é amazonense ou é boliviana. Os irmãos conhecem? O senhor conhece, né, irmão? Irmão Jorivê, cara de Manaus. Olha aqui para a irmã Letícia, solta ela lá, o povo diz que é amazonense. Diz, irmãos, é uma linhagem, né? E que aí foi civilizando, a maioria daqui veio da Bahia. A minha sogra mesmo, os originários dela é lá dos caboclos, lá do Brejão. Então, irmão, aqui nós temos uma herança, se puder se conservar, indígena, muito forte. Tanto quando eu perguntei aqui na igreja, irmão, lá no grego é escândalo, no latim é armadilha. Como é que chamava aquele trenzinho? Todo mundo diz arapuca. É a origem, Júlio, é a origem. Né? O senhor é daqui, Júlio? Sim. Dali do, como é que chamava? Da Bonina, né? O senhor também fala arapuca. Muito bem.
Mas, irmãos, voltando aqui, é interessante, a gente é poliglota. A gente fala em poucas palavras tupi-guarani, fala pataxó, fala não sei o que, breve. Mas aqui, voltando para a nossa lição, é por isso que a lição não anda, né? Então Jesus falou, ai dos escândalos. Nós vimos a palavra, irmão, aqui escrito. Agora vamos para a lição. Nós vamos passar, veja bem aqui, introdução. A temática dessa lição nos confrontará com a crise existencial no período da pós. Irmão, o existencialismo é uma corrente filosófica. Como é que fala? O Soren Kierkegaard, é assim que fala mesmo? É do seu povo lá. A minha língua não fala, mas o Kierkegaard, um teólogo protestante, que iniciou o que é chamado de filosofia existencialista. Nós tivemos vários tipos de filosofias. E eu quero dizer para os irmãos, irmão, filosofia, eu não quero saber, irmão, toda a nossa teologia, toda a sua pregação, você prega aqui, se você quiser eu faço a dissecação tudinho aqui, você pregou filosofia, estou pregando é teologia, você está pregando é filosofia essa, filosofia aquela, filosofia aquela. Não tem, irmão, filosofia e teologia não tem como, é unha e carne, né? Então hoje, irmãos, a nossa teologia toda, ela é dominada pela filosofia existencialista. Muito bem. A própria filosofia existencialista, ela introduziu no mundo uma crise. Aquela crise que a teologia, lá no primeiro dia de aula de teologia no seminário, a gente diz que o ser humano tem 3 perguntas que o maltratam a vida inteira. Primeiro, quem eu sou? Não só quem eu sou como indivíduo, mas como eu sou como um ser no universo. Nós pertencemos à raça humana. Aí vem aquelas especulações, mas além da raça humana tem mais coisa por aí. Quem eu sou? Segunda, por que eu estou aqui? A minha presença no planeta Terra, no dia 8 de dezembro de 2024, e o fato de Deus ter me feito nascer, ou ter me trazido não sei para onde, para viver em Mambaí durante essa década, tem algum propósito? Ou a vida é apenas uma sucessão de casos fortuitos que não tem nenhum propósito? Como eu falo para os irmãos, deixa eu repetir, que sempre tem alguém que não ouviu, os filmes modernos. Você está assistindo o filme e não resolveu o problema do bandido, nem do mocinho, nem ninguém descobriu onde é que está enterrado o dinheiro, e o filme acaba. Fala, uai. Querendo dizer, não, que a vida é assim, a vida não tem conclusão não, a vida é um trem que começa sem pé e termina sem cabeça. A pergunta é, e todo crente faz isso, existe aquela tal de eu estou no mundo com uma missão? Ou, trocando em uma palavra existencial mais moderna, eu estou no mundo com um propósito? E a terceira, para onde eu vou depois da morte? As 3. Aí essas 3, irmãos, tanto a teologia como a filosofia procuram responder. Aí elas duas entram uma na outra, e uma influencia a outra, né? Então, irmãos, você é um ser. Aí você pensa, irmão, eu nunca estudei filosofia existencialista, não tem nada a ver com isso. Aí, irmãos, é onde entra a questão da cultura. A cultura de quando você era menino e sentou o primeiro dia no banco de uma escola para aprender, primeiro fazer cobrinha, né? Essas cobrinhas, depois a rodinha, você já começou a ser doutrinado na interpretação existencialista da sua existência. Então, irmãos, o Soren Kierkegaard, o que originou, exatamente, ele ensinou a crise, ele entrava em crise, irmão, parecia depressão, dele não entender por que ele
está nesse mundo, e de todo modo, nós todos vivemos uma crise. Vivemos numa época de crise, até porque tudo que você crê hoje é contestado ou é negado, correto? Então, irmão, nesse período da pós-modernidade, eu tenho que ir recapitulando, por isso que nós avançamos. Dentro da pós-modernidade, nós vimos o seguinte, irmão: as eras da história se combinou chamar de pré-história aquele período da história humana onde nós não temos nada escrito. Sabe-se que existia ser humano, mas não tem nenhum registro escrito disso aí. De quando o homem começou a fazer os primeiros registros escritos, a gente entra na antiguidade. Antiguidade, né? Antiguidade vai onde os homens então aprendem alguns a dominar os metais. Foi muito importante o metal, porque o metal ele usa um elemento para trabalhar com ele. O gesso sabe, é com gelo que trabalha metal? É com fogo. Fogo. Quem não somente dominou o fogo, aprendeu a ter o fogo e levar para onde quisesse, mas aprendeu a usar o fogo para derreter ferro, isso aí, meu amigo. Enquanto os outros faziam ponta de pedra, amarravam num pedaço de pau para fazer lança, ele fazia de ferro. Aí a gente lê de novo, já passei para você lá no livro do Juízes, lê lá atrás. Israel, quando saiu do Egito, tinha na mão estilingue, e os palestinos, os filisteus, tinham carro de ferro. Aí vem aí, né? vai andando a dominação. Irmãos, a coisa humana, a gente falou nisso aqui ontem na consagração, no livro de Jó, capítulo 20, quanto? Você que achou? 24. É 24. Jó, lembra vocês, onde Jó fala assim: eu vivia no meu ninho. Eu sei que ele fala com o ninho, é quando manda os meninos arrumar a cama, não arruma, e chega, arruma esse ninho, menino. Não, isso não é ninho, não, isso aqui é uma casa. Mas, irmãos, a ideia de minha casa ser um ninho. Mas meu ninho é tão bom que as mães têm que pegar os passarinhos e botar para fora, que eles não querem sair, não. Então, irmãos, a evolução humana é em ter ninhos cada vez mais evoluídos, confortáveis. Aí você vê hoje, né? Tem TV de 16K de tela curva. Meu Jesus, tem dó do trem desse. Você fica dentro da imagem. A gente tem hoje, irmão, no Brasil tem internet. Olha, mas aqui em Mambaí hoje já faz compra no mercado pela internet. Se você não quiser sair de casa, você manda a listinha, eles entregam na sua porta. Você compra livros. Comprou um livro pela internet, Gleicimara? Gleicimara comprou esse livro aqui, ó, que nós mostramos para vocês. Ela é terrível. Ponerologia, Psicopatas do Poder. Ela comprou pela Amazon. Mercado Livre, posso perguntar o preço? Ela nem lembra. Ela fala, irmão, se você quiser ler, é uma leitura científica. Vem falando sobre cérebro, sobre parte frontal, parte direita, lesão, não sei das coisas. Quem tem é muito, muito bom para explicar. A ponerologia é a origem do mal. Existem psicopatas no poder, existe. Qual é a origem? 95. Se você comprar digital, é 25. Ela não gosta. Ela gosta do cheiro do papel e da tinta. Muito bem. Falou. Mas aí, irmão, voltando aqui, ó. Na verdade, irmãos, aí veio o modernismo, né? Veio a Idade Média. Na Idade Média, as ciências começaram a evoluir. Já surgiram alguns princípios de medicina, né? Durante a Idade Média, foi até 1474, quando foi a queda de Constantinopla, me parece. Aí vem, irmãos, a idade moderna. E nós estamos na idade moderna, onde veio o modernismo, onde já veio a gráfica,
já aparece Karl Marx com suas doutrinas econômicas e políticas, aparece Charles Darwin com sua explicação de onde veio o homem, já aparece Freud explicando de onde vêm os traumas e as psicoses, e por aí vem. Aí nós chegamos no pós-modernismo, onde se questionou todos os alicerces de tudo que nós cremos. O pós-modernismo questionou a verdade. A pergunta de Pilatos a Jesus: o que é a verdade? Aí foi decretado, irmãos, aqui, a gente não sei se é nesse aqui que tem, a Bíblia diz, irmão, que existe uma verdade absoluta. O que a Bíblia declara é verdade que nunca será suplantada, é verdade em Mambaí, na África, na China, no tempo de Adão, e se o mundo durar mais 1000 anos, continuará sendo verdade. O pós-modernismo diz não, só existe verdade relativa. Aí, irmão, veja bem, o atual presidente da República disse que a democracia no Brasil é uma democracia relativa. O pessoal que está aí descobriu o nome, vou falar para vocês. Os psicopatas têm uma coisa, o seguinte: eles têm uma visão diferenciada do mundo e diz quem é que está errado, o mundo inteiro, nós que enxergamos certo. Então nós temos o direito de impor a nossa verdade, chama editores da sociedade. Os ministros do Supremo declararam que eles são os editores da sociedade brasileira. Significa, o povo brasileiro é um monte de tapado que não sabe nem o que é bom para eles na vida. Então nós que sabemos temos o direito de impor a verdade verdadeira. Então, irmão, a gente tem aqui, estamos hoje aí no Congresso nosso sendo votada a questão da liberdade de expressão. Segundo eles, a liberdade de expressão é o quê? Relativa. Ela só vale se for do jeito que eles pensam. Liberdade de expressão só se for para falar o que eles querem que seja falar. Se você falar o que eles não concordam, aí não trava, porque não tem. Mas na verdade nós vivemos, só para lembrar vocês, no pós-verdade. Aqui existia verdade relativa. Aqui, irmão, não é apenas que não existe verdade, é que os editores da sociedade, das sociedades, eles produzem para te convencer do que eles querem que você enxergue do ponto de vista deles. Deliberadamente promovem mentiras, que eles sabem que são mentiras, e não acontece nada, porque são eles os editores que estão dizendo essa mentira, né? Então, voltando aqui para a nossa revista, não sigo. Muito bem, o que é moral e escândalo? Moral, como eu já falei para vocês, a Bíblia não tem, e eu preferia que nós evangélicos não usássemos moral e nem moralidade e nem moralismo, porque moral vem de aqui quer dizer costumes, mas significa o pensamento da maioria, é aquilo que a maioria acha que é certo. Veja bem, nós nos baseamos, qual é o critério da verdade? Deixa eu tornar a falar isso aqui para você. Mas afinal de contas, como é que eu sei se uma coisa é verdade ou não é verdade? Eu uso aquela ilustração. Como é que eu sei que o quilo de carne que eu compro no açougue é 1 quilo? Como é que eu sei que é 1 quilo? Quem é que faz essa verificação para mim? E quem é que verifica a balança? A ABNT, eles têm a medida. Como é que eu sei que o metro de pano é 1 metro? Como é que eu sei que o litro... Então eles têm o metro original, eles têm o litro original, aí mede. Irmãos, para nós o original é a Bíblia. Aquilo que concordar com o que a Bíblia diz é verdade. Aquilo que não entrar na medida da Bíblia é falso. Esse é o critério da verdade que eu tenho. Eu sei que o neto do Jimmy Swaggart fala assim:
eu concordo com tudo que a Bíblia diz que é verdadeiro e eu não concordo com tudo aquilo que não concorda com a Bíblia. Esse é o critério da verdade. Então, bom, nós não somos guiados pelo pensamento da maioria. Porque o que eles dizem, irmão? O Brasil é uma maioria cristã. Quer dizer, juntando os vários ramos, protestante, católico, até o espiritismo se diz cristão, e testemunho de Jeová diz que é cristão, até Mormon diz que é cristão. Então o Brasil é uma maioria cristã. Aí eles dizem assim: essa maioria cristã, cheia de preconceitos, quer impor na sociedade sua visão preconceituosa sobre droga, sobre gênero sexual. Estão me entendendo? E nós temos o direito de combater, porque é apenas o pensamento de uma maioria. Se a gente for entrar na moralidade, eles estão certos. Aí, irmãos, presta atenção. Eu sempre digo aos irmãos: quando você quiser convencer alguém de uma verdade, mostre na Bíblia. Ah, irmão, porque é doutrina da minha igreja. Negativamente. É que o pastor na igreja diz que é, também não. Aí pergunta: hoje é dia de quê, Sirlei? Sirlei? Da Bíblia. Aí eu falo assim: você tem que mostrar na Bíblia. E quando a pessoa não conhece a Bíblia, entendeu? O pastor disse que quando eu for convencer alguém de alguma coisa, eu tenho que mostrar na Bíblia. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Então você é um soldado que não sabe manejar irmão, sabe qual é o perigo? A gente é caco. Sabe qual é o perigo de você querer deter um criminoso com a sua arma? É que se você não sabe, ele toma a sua arma e te mata com ela. Ele toma a sua arma e te mata com ela. Então, irmão, Paulo diz: apresentar, vou até ver esse versículo, já que eu estou na Bíblia, que maneja bem a palavra da verdade. Está em Timóteo quanto? Está aqui, Timóteo 1. Que é isso aqui? Bem, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja, acho que é na 2 Timóteo, não é? De segunda? 2,15. Aqui, irmão, presta atenção, irmão. Hoje é dia da Bíblia, nós vamos ter que dar uma queixa, senão o Sirlei vai me excomungar. Era dia da Bíblia, ele não falou. Aqui, irmão, procure apresentar-se a Deus. Bom, aqui, como vem falando de espada, está falando de uma coisa militar. O subordinado, ele tem que se apresentar ao seu superior. Como é que tem que estar a arma, né? Lubrificadinha, igual manteiga, arrumadinha. E outra coisa, o policial tem que andar com ela a ponto de bala. Eu tenho que andar com a arma travada, o policial tem que andar com ela destravada, com a arma, com a bala já na agulha, ponto de bala, porque ele não tem tempo de armar. Então, irmão, você tem que se apresentar a Deus aprovado, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, maneja corretamente a palavra. Irmãos, a palavra em Efésios 6, a palavra é equiparada a qual parte da armadura romana? Espada. Não, soldado daquele tempo usava espada, soldado de hoje usa o quê? Glock, metralhadora, submetralhadora. Mas é o caso, irmão. Por que para a gente ser caco? Assim, nós tem que acabar. Irmão, eu tive que fazer um exame psicológico, psicotécnico, tive que fazer aula de tiro, tive que passar no manejo da arma, saber não colocar. Então, é o seguinte, irmão, que maneja. Agora aqui diz, irmão, a palavra. Quando a gente vai evangelizar, irmão, a gente está atacando o reino de Satanás.
Aí eu venho dizendo, você tem que manejar bem, irmão. Evangelizar quer dizer expor o evangelho. Tem gente confundindo, me desculpa bater na mesma tecla, que é apresentar o que a minha igreja crê. Eu espero que sua igreja creia na Bíblia. Mas você não tem que mostrar o livro de ensino, disciplina e governo da igreja de Deus. A sua arma é a Bíblia. Você tem que mostrar à pessoa a verdade no mundo que diz que não existe verdade. E você tem que mostrar na Bíblia. E mais uma regra de evangelização. Evangelista leva 2 Bíblias. Se a pessoa não tiver uma, ele empresta uma. Se tiver, manda ele pegar a dele. E não é você ler o versículo para ela. É você pedir, abre sua Bíblia aí para mim. Eu estou dando aula de evangelismo direto, não é assim que funciona. Não é dizer, porque quem não crê vai para o inferno. Não, peraí, a Bíblia diz. Abre aí, leia você para mim o que está dizendo. Aí vocês fazem igual o grupo do Centrão lá de segunda-feira. O que você entende do que está escrito? Né? Entendeu, irmão Jorge? É assim. Por que às vezes a gente diz que a pessoa não recebeu porque é incrédula, porque tem coração duro? É porque a gente não usou as ferramentas corretas de levar a pessoa a ser convencida da verdade. Então você tem que levar a pessoa na Bíblia. E não é você, como é que é? Não é você ler a Bíblia para ela. É você mostrar e pedir para ela ler. Mas aí se lê, mas eu não sei onde está na Bíblia. É um problema. É um problema. Mas mesmo assim, irmãos, a minha memória não está tão assim para tantas coisas. Eu tenho várias Bíblias aqui, que qualquer uma delas eu mando procurar onde é que tem a palavra, ela me diz. Se você não quiser decorar, decoreba. Todo crente acho que tem uma Bíblia no celular, acho que tem, onde ele, se quiser, ele procura a palavra e diz o recondego os versículos que tem aquilo. Inclusive, se quiser apertar o botão, o celular lê o versículo, né? Mas enfim, irmãos, amém, amém, aleluia. Vamos voltar para a nossa lição, para a gente poder chegar depois no poder. Olha, então, irmãos, moral, a minoria que não é cristã, diz que existe um preconceito da maioria cristã, e muitas vezes é verdade. Então, irmãos, nós não trabalhamos com o que nós cristãos acreditamos, nós trabalhamos em mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquilo. Por quê? 2 coisas. Vou repetir mais uma vez. Quando você sair de lá, a pessoa não vai dizer esse crente inventa coisa, não, ele leu. E aí, irmão, também não é a coisa entre o que os católicos, a igreja católica diz e o que a igreja crente diz. A coisa fica entre ele e o que Deus diz. Não pode ser uma luta entre o que dizem os protestantes e os que dizem os católicos. Não pode ser. Tem que ser entre o que Deus diz e o que você vai fazer com o que Deus está dizendo. Amém? Tá. Moral é orientar o indivíduo sobre os comportamentos a serem cultivados ou evitados. A nossa moral, irmãos, até hoje diz que homem casado que tem mais outra mulher fora do casamento é prova que ele é mau. Já mulher casada que tiver um outro fora do casamento é porque ela é prostituta e vagabunda. É a moral. Nós acreditamos nessa moral? A gente vive pela moral, mas nós não vivemos por moral, não. Diz aqui, essa orientação é necessária, uma vez que é devido à condição humana. Nenhuma pessoa se desenvolve vivendo isoladamente fora de um grupo. Contudo, todos os grupos humanos são marcados pela existência de conflitos
E alguns desses conflitos são causados por ações e reações consideradas coletivamente uma maneira errada de se comportar. Irmão, irmãos, nós somos minoria. Eu sei que no Brasil o cristianismo é maioria, mas nós evangélicos, principalmente, os irmãos sabem que protestantes não são a maioria dos evangélicos. Ah, mas a igreja protestante não é a maioria dos evangélicos. Então, irmão, nós evangélicos protestantes somos uma minoria no mundo e no Brasil. Se nós somos minoria, como é que a gente quer impor o pensamento de uma maioria? Nós não somos maioria. Entendemos isso, irmão? Nós estamos fora. Não, presta atenção, nós estamos fora da maioria, nós não fazemos parte da maioria. Os irmãos sabem que no mundo, os protestantes no mundo, são 10% da humanidade. Meu Deus, do mundo inteiro, 10% é protestante. Agora, entre esses protestantes, meu Deus, se eu te disser, tem aqueles que, irmão Léo trouxe exemplo aqui para nós, que a liderança da igreja em peso tirou foto, fazendo bonito no Rock in Rio, fazendo o chifre no capeta. A liderança da igreja, irmão. Então, irmão, nos 10% da humanidade, tem pastor que faz chifre do diabo aqui, tem tudo. Então, e se for passar, e os protestantes, os pentecostais, desse 1%, irmão, desse 1%, 30% é pentecostal. Dentro desse pentecostal, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, irmão, ó. Corrupção, abuso de poder, fraude financeira. Vou falar aqui de maneira, não vou dizer o nome, mas vocês vão ler o nome. Eu conversei com um candidato a prefeito, inclusive que ganhou a eleição. Ele me visitou. Eu falei, senhor chega lá. O que nós queremos é o que diz aqui, vou até abrir a Bíblia e li para ele. Abrir a Bíblia e li para ele. É aqui. Nós queremos isso aqui, ó. Abri a Bíblia com o Rony e li para ele lá em casa. Onde diz assim, a 1 Timóteo, nasce 1 capítulo 2. Irmão, aquele, eu quero isso aqui, ó. A única coisa que a igreja quer é isso aqui, ó. Ore pelos reis. Reis, irmão, são quem? Governantes. Vou botar. E por todos que exercem autoridades, para dar dinheiro para a igreja. Para dar dinheiro para a igreja construir, para dar cumbre para a igreja, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade. A única coisa que a gente quer, senhor, se o senhor for prefeito, é que o senhor não nos impeça de pregar o evangelho em Mambaí e não crie dificuldade, com tranca-porta, com proibição de fazer culto nas praças. Aí ele falou, pois é, mas tem pior que diz assim, um colega seu de outra igreja, onde sabe quem é, onde estava junto, que eu fui lá, ele disse assim, se você me der 35 mil reais em dinheiro, eu pego os votos da minha igreja para você. Hein? Cão guloso. Então, irmão,
Aí depois não, aí baixou para 25, acho que baixou para 15, falou, não, no mesmo índice. Eu pergunto a vocês, irmão, esse pastor, o senhor prefeito atual Éder, ele é católico. Que condição que esse pastor tem de falar do evangelho para esse homem? Me diz. É um escândalo. É um escândalo no evangelho. A gente louva a Deus, irmãos, pela postura que essa igreja tem tido, onde inclusive tem dentro da igreja candidatos de todos os partidos, etc. E a gente não tumultua, a gente opina sobre o que é partido de esquerda, e crente que é crente tem vergonha na cara, não vota em partido de esquerda. Mas a gente não está lá. Não, sabe a coisa mais vergonhosa? Você chegar numa prefeitura, está um monte de pastor com as canequinhas na mão, pedindo dinheiro para a igreja. Vai pedir esmola lá no canto da praça para a sua igreja. Deixa eu repetir, irmãos, a única fonte de renda da igreja permitida por Deus é dízimo e oferta. Acabou. Ah, mas se o irmão doar um boi e a gente quiser fazer uma rifa, deve fazer. Mas a igreja se baseia nos dízimos das ofertas. Amém? Então, irmão, aqui voltando, a gente segue sair dessa lição um dia, vamos lá. Ó. Então, assim o irmão Léo está aqui dentro que faz. Por favor, irmão, deixa eu virar aqui para o senhor. Por favor, irmão, aprendi a virar a câmera, né? Ficou mais fácil. Se o senhor puder ficar de pé, questão de gravação. Pastor, eu uma pergunta que eu respondi da semana passada. Ficou, vamos ver se der tempo. O senhor falou da questão lá da liderança para presidente. Não sei quem que eles estão servindo lá, mas assim, eu queria falar lá em Romanos, acho que é Romanos 1, a Bíblia fala justamente sobre a questão, no caso, não falando especificamente da imoralidade sexual, mas nós podemos abranger para todo tipo de pecado, né? Sim. E lá ele diz o seguinte, que vão ser condenados não só quem pratica, mas quem concorda com tais atitudes, né? Seja imoralidade sexual, seja roubo, fraude, enfim. E aí tem aquela liderança lá, que eu mostrei para o pessoal um pouquinho, né? Eles estão sendo coniventes com algo que não provém de Deus, algo que é feito, é um escândalo, seria para a igreja. Então, por mais que a pessoa que alguns falam, isso não tem nada a ver. Não tem problema, os dois meninos lá, mas eles são bacanas, não tem nada a ver, eles namoraram, desse tipo das pessoas concordarem. Infelizmente, está acontecendo muito dentro do meio cristão. Tanto é que a gente fala, se os meninos não fossem apedrejados, ninguém salvaria. Coisas que são, a palavra de Deus condena, muita gente está concordando, está achando que não tem nada a ver. Não, eu não faço, mas se você concorda com ele, você é conivente. Irmão, deixa eu mostrar aqui para vocês lembrarem isso aqui. Nós temos no Apocalipse 3 a última igreja, as duas últimas igrejas são a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas têm várias aplicações. Uma delas é que representa as 7 eras proféticas da igreja na terra, porque a igreja na terra tem prazo determinado dela deixar de existir. O mundo não vai acabar, mas o tempo da existência da igreja tem prazo determinado. Desse prazo em diante não existirá mais igreja. Deus volta a tratar com Israel e o mundo continua, mas igreja não. Então, irmãos, que os 2 últimos períodos, Laodiceia
em Filadélfia, na verdade é o único período, é o último período da igreja na face da terra, que por tudo que estamos vendo na Bíblia e na história e no telejornal, estamos vivendo esse último período. A igreja de Filadélfia, que significa filos, amor, e Delfia é irmão, amor de irmãos, uma igreja que tem amor de irmãos, e que tem amor pelo mundo, que pregaram o Evangelho. A igreja de Laodiceia, Laos é lei, Dica é povo. Dia da Bíblia, dissemos ontem, existem 3 poderes que se reconhecem no mundo ocidental. Primeiro e maior de todos, irmãos, inclusive na Constituição brasileira, o legislativo é o primeiro e mais importante, mais poderoso, é o legislativo. Segundo, o executivo. E terceiro, menos importante de tudo, é o judiciário. Na igreja não tem poder legislativo, porque o poder legislativo pertence a quem? E onde é que está a legislação? Na Bíblia. Então, irmãos, a igreja que reconhece que a única autoridade para determinar doutrina e tudo que for de crença é a Bíblia, então resta a ela o poder executivo, que a igreja tem que executar, levar o Evangelho. Jesus legislou, mas quem tem que executar é a igreja. Quem é a igreja? Você está indo? Você sabia que você só é igreja se você estiver indo? Se você for alguém que tem grandes enledos espirituais com a leitura da Bíblia Sagrada, palavra vinda de Deus, mas você não vai. Porque Jesus disse, a minha igreja, as portas do inferno, ela derruba. Você está indo lá derrubar a porta do inferno? Você está escondido debaixo da cama com medo do inferno derrubar a sua porta? E terceiro, judiciário. A igreja julga entre os irmãos. Os irmãos sabem que querela entre os irmãos, querela jurídica. Problema de invasão de terra, de comprou e não pagou, primeiro se tenta resolver na igreja. Agora o que diz nosso ensinamento? Se não for possível, disse Paulo lá, Jesus, se não for possível resolver na igreja, declara os 2 incrédulos e manda eles resolver lá. A igreja tem função jurídica, na ceia, juízo, condenação, tem todas as palavras lá. Vamos lá, Laodiceia. Estamos falando aqui de modelos de igreja. Eu sei que é difícil a gente dizer, nossa igreja é perfeita, quem não é perfeita é aquela outra. Isso é meio farisaico. Mas assim, irmãos, Laodiceia é uma igreja que o legislativo é a própria igreja. A Bíblia criou apóstolos durante até Paulo. Nós criamos apóstolos. Inclusive já estão criando até patriarca. Tem igreja que não tem apóstolo, e para passar do apóstolo, o cara diz, você é apóstolo, mas eu me decreto patriarca e eu tenho mais autoridade do teu apóstolo. E aí vai. Então, irmãos, a grande pergunta, inclusive nós dizemos aos irmãos aqui dessa igreja, se alguém disser, homem não pode usar a camisa cor de rosa, o que você tem que perguntar para ele? Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Simples assim. Eu vou te mostrar no livro de ensino. Amo muito, respeito o livro de ensino, mas eu quero que você me mostre na Bíblia. Mulher não pode andar de bicicleta, porque senão ela dá uns tremeliques lá em cima e cai. Me mostra na Bíblia, que nem bicicleta tinha aqui, né? Mas mulher andava de camelo, Então, irmãos, nossa questão, igreja de Deus, de Mambaí e de quem estiver ouvindo, até onde esse negócio conseguir aqui alcançar, vamos botar aqui de novo, cadê?
deixa eu virar aqui a câmera para poder virar, aceito qualquer ensinamento, desde que você me mostre na Bíblia. Amém? Então, voltando aqui para a nossa lição, que eu nem sei mais onde é que nós estamos aqui, mas vamos lá. Então, a moralidade, ela não é baseada na Bíblia. Moralidade eu falo aqui igual aqui, irmão, de Mambaí, a gente tem um jeito de vestir, que alguém me perguntou, você é crente ou você é só caipira? Aí, irmão, isso é o jeito. Não é não, irmão. As pessoas que não são da igreja aqui, os mais conservadores, as mulheres não usam calça. Ai, irmão, tem irmão que diz, tem mulher fora da igreja que não usa calça esporte, que ainda usa roupa, não vou falar o nome aqui, mas tem uma pessoa que quer roupa só se mandar fazer, que ainda usa roupa que só na costureira, que fabricar não fabrica mais. Entende, irmão? São costumes conservadores. Mas não pode pegar nossos costumes caipiras de Mambaí, conservadores do ano de 1960, e querer transformar isso em doutrina bíblica. É diferente. Está me entendendo? Então cuidado com escândalo, nós já vimos, né? Escândalo, que no latim é armadilha, e no mambaíês tapachó é o quê? Arapuca. Lá da Bonina, é Arapuca. Tá? Escândalo, primeiro escândalo, irmão, poder. Foi aqui, que lendo Poder, que eu cheguei no livro Onerologia, Psicopatas do Poder. Irmão, não há que produza tanto escândalo que ele, irmão, engraçado é que quem arma Arapuca não arma para si, arma para o todo, para os incautos. A Bíblia diz os incautos. O que é incauto? É quem não está vigiando, é quem está andando no meio da rua. Parece uma pessoa. Eu saí de uma ferragista lá em Goiânia, eu vi uma pessoa no meio da rua andando, falei, vai cair com o celular assim na mão. Quando eu olho, quem era? Vem da rua, irmão, que eles vão tirar andando. E como é assim, eu encostei nela, pensou que era um ladrão, né? Mas, irmãozinho, caldo é que não está prestando atenção. Aí, irmãos, os armadores de Arapuca, os que promovem escândalo, vamos trocar no plural aqui, irmão, os escândalos e suas consequências, as arapucas espirituais. Que pessoas, agora é interessante, irmão, essa pessoa que arma a arapuca, ela sabe o que está fazendo, e ela sabe que tipo de presa que ela pode pegar com aquela arapuca. Ela sabe que com aquela arapuca ela não vai pegar um pavão, porque não cabe. Aí, irmãos, amei aqui a perspicácia do nosso escritor. Deixa eu ver o nome dele aqui de novo. Agradeço o irmão se ele ver isso aqui novamente. O irmão Bispo Marcelino de Oliveira. Deve ser bisneto do pastor Marcelino, lá lá do começo do mundo. E hoje vemos claramente pessoas com poder, mas sem presença de Deus. Uai, poder aqui é mais no sentido, irmão, de cargos, funções, que a pessoa, por meio de politicagem, quer ser supervisor da região. Os irmãos não se enganam, não, que tem. Quando é para eleger, igual teve supervisor nacional, lá em São Paulo, eu aqui com o pastor Serginho, eu já cantei a pedra, porque 70% da Igreja de Deus é no Centro-Oeste. Vai fazer uma eleição de supervisor em São Paulo, deixa quieto. Mas eu cantei a pedra aqui com o Serginho, a pedra é essa. Não estou sabendo. Então, irmãos, dentro da igreja existe, irmãos, que nessa igreja tivemos vários levantes de pessoas nessa igreja. Quem chegou agora não sabe, os irmãos sabem,
e disseram: nós vamos sair daqui e vamos levar mais da metade dessa igreja com a gente. Graças a Deus que os irmãos estavam, mas pessoas não que veio. E eu, como pastor, disse: fulano, senta aqui do meu lado, vem ser um grande evangelista aqui nessa igreja. E ela para mim disse: eu não quero essa cadeira, eu quero é a sua. Entendeu? Então, irmão, pessoas que almejam não prestar o serviço. Eu digo assim, irmão, que a gente é pastor. Qual é a vocação do irmão? Eu acho que nós somos igual célula-tronco. Quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, eu fiquei auxiliar de Novo Floriano. Irmão, auxiliar de pastor é um tipo de ministério específico, ministério de auxiliar de pastor, que vai até aqui e não passa daqui. Aí eu como célula-tronco, no corpo eu me virei auxiliar de pastor. Quando Deus encerrou, aí de auxiliar de pastor eu passei a pastor. Mas nunca quis, inclusive deixa eu repetir, não quero me engrandecer, mas eu tenho que falar, porque tem alguns chegantes que nunca. Como é que eu vim a ser pastor na igreja de Deus, irmã? Eu era professor do colégio estadual, lecionava com magistério, depois magistério acabou, fui continuando com as classes de segundo grau, química, biologia, história, Aí o pastor Vitoriano adoeceu. Aí durante alguns tempos eu não fiquei como auxiliar, eu fiquei substituindo enquanto ele, a igreja muito amorosa, dava para ele 3 meses, 4 meses, o que ele precisasse para se cuidar da saúde, sem mexer na ajuda financeira dele. Aí eu comecei a cuidar. Aqui, irmãos, era aqui, Baru, que não tinha a saída da cidade era por ali. Era caminhão, carreta, ônibus, carro, lá, né? Aí eu assumi, irmão. Inclusive me lembro quando o irmão Tassim do Adelina para a igreja, que até perguntou assim: irmão, não está dando mais assistência no Baru? Eu estou, que jeito você está, irmão? Eu comprei uma bicicleta da praça. Asmático, danado. Chegava lá parecendo um João de Barro, de terra. Mas aí, irmãos, não era isso. É porque eu dava aula de segunda a sexta, tá? Que os irmãos são professores, e cuidava de um distrito tão grande que era até posse. Dia de sábado e domingo. Então os irmãos me perguntaram: Everardo, quanto é que você ganha na escola? Eu falei: eu ganho tanto. Se a igreja te der o mesmo tanto, você deixa a escola e vem cuidar da igreja? Até eu disse: irmãos, eu gostaria de fazer isso de graça, mas a família, eu aceito. Aí a igreja me chamou. A igreja me chamou. Mas a gente ligar convidando um pregador, os irmãos não têm ideia que você diz: alô, eu sou evangelista, fulano de tal, você não quer me levar para pregar na sua igreja? Eu falei: meu Deus, se oferecendo eu não quero não. Estou se oferecendo para pregar, não quero não. Entendemos isso aqui, irmão? Mas existe, irmão, nessa igreja. Eu não sei, irmão, tem um serviço enorme aqui de evangelista. Não, eu quero a cadeira de pastor. Então, irmão, tem uma diferença. Não estou entendendo? São várias pessoas que chegam à posição de poder, mas chegam por caminhos e intenções diferentes. Existem aqueles que querem o poder, eles têm uma ganância. Eles não podem ser, nunca na vida serão auxiliar de pastor. Não. Eu tenho que ser o titular. Por aí vai. É verdade que Deus muitas vezes permite que tais pessoas ocupem posições de destaque, gerado pela manifestação de Deus, ou pela posse de posições, mesmo sem. Eu vou ler Filipenses, irmão. Agora a Bíblia diz claro, irmão, só para a gente tirar aqui, tem um irmão que cita muito esse versículo, quase todo dia, Mateus 7. Mateus 7, deixa eu ver se é 27. Naquele dia muitos me dirão: é 7 quanto? Quem diz? 7 quanto?
que tem na lição? Deixa eu ver. Mateus 7, 21 a 23. Olha lá, Mateus 7, 21. Presta atenção, irmão. 7, 21. Vem, bicho. Não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, você fala isso, como é que fica, gente? É aqui. Eu não fiz isso, deixa eu ver se é aqui. 7 é esse aqui, 21, só que eu estava no Mateus 6. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, irmão, essa repetição, Senhor, Senhor, tem uma interpretação na literatura. Quem diz só Senhor, 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 oh piedade, Ele planta, Ele toma, entrará. Muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome? Meu Deus, o irmão profeta. Você é o que na igreja, irmã porteiro? Eu sou profeta. Não expulsamos demônio, irmão, que o irmão é diabo, eu sou expulsador de demônio. Não realizamos milagres. O irmão é o que? Presidente do departamento. Eu sou operador de milagre. E era. E pelo que tudo indica, irmão, eram pessoas que se impunham na igreja e exigiam quase que reverência comigo. Eu expulso o demônio, eu profetizo, e quem não acreditar no que eu estou dizendo vai pegar um câncer e morrer. Eita, profecia amorosa. Aqui, irmão, quem eram essas pessoas, irmão? Onde essas pessoas? Porque já diz aqui Jesus naquele dia, essas pessoas que profetizavam, expulsavam demônio e realizavam milagres, é na era de Moisés ou já é na era de Cristo? Em teu nome? É na era da igreja. Será que essas pessoas eram pessoas sem importância da igreja? O que vocês acham? Pessoa que opera milagre. No Brasil criou-se o título de missionária. É que eu falo missionário porque 99% é missionário e 1% é automissionário. Eu pergunto, irmão, o que essas pessoas com título de missionária faz que qualquer um dos irmãos que não tem título de nada não pode fazer? Não pastoreia, não batiza, não consagra ceia, não funda a igreja, prega o evangelho. Pregar o evangelho, quem é na igreja que está autorizado? A igreja. A bateria está acabando, meu Deus, como é que foi isso aqui? Ah, também já terminou. Tem 6%. Irmão, aí é o seguinte, está terminando aqui, não vou poder gravar, a bateria me pegou pelo pé, hoje eu vou ter que terminar no horário. Não, mas nós terminamos aqui com a lição, viu? Sobre poder. Nós vamos pegar Filipenses 1, 15 a 18, onde Paulo diz assim: tem uns que pregam por inveja, outros pregam para complicar a minha vida. O que me interessa é que todos estão pregando. Cuidado para você não estar pregando naqueles outros que Paulo diz, desde que pregue, mas eu quero pregar pelo mundo. Irmão, vou terminar, a bateria do notebook acabou. Amém? Fica a pergunta para ainda que vem. Vou ter que terminar, fui traído pela bateria. Amém? Oramos antes que a bateria termine. Estou com 6%, 10 minutos ainda. Eu estava 10 minutos, mas eu vou terminar, senão ela esgota tudo. Amém? Vou pedir para a nossa irmã Letícia, já que eu mexi com ela sem permissão hoje. Por favor, Letícia, orar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sim.